Oi, gente, passando aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu venho comentar sobre um documentário que ainda vai sair. Esse documentário fala sobre adoção de criança, adolescente, enfim. E aí, então é isso que eu venho comentar, porque como eu já falei aqui em outros vídeos, eu trabalhei com criança e adolescente desde 2012 2012 até 2020, quando eu saí do CLT da área administrativa e fiz o processo seletivo e fui trabalhar com crianças. Trabalhei em creche e depois entrei para trabalhar em abrigo, criança e adolescente. E nesse documentário que ainda vai sair, acho que vai sair lá, eu estava vendo, vai sair em 2026, onde ele fala da adoção e quando aquela pessoa adota e devolve a criança. O trauma que é você adotar uma criança e não ter estrutura e devolver. Por quê? Porque a gente lá no abrigo, a gente sabe, quem trabalha no abrigo sabe, o trauma daquelas crianças que quando vem, porque aquela criança que foi para o abrigo, ela foi destituída da família, ela foi para o abrigo porque teve algum problema na família, né? A família desestruturada, os pais, ou a família extensa mesmo, porque quando vai para a adoção de terceiros é porque a família, tanto os pais quanto a família extensa, não teve condição de cuidar daquela criança, daquele adolescente. Então ela fica lá no abrigo e vai para a adoção. Só que ninguém fala, no ato de adotar, ninguém fala, só fala da parte bonita. Mas tem a parte de que você que vai adotar uma criança, você tem que saber, não é que a criança linda, entendeu? Você vai lá no juiz, na instituição, diz que quer adotar uma criança, vê no sistema, vê as crianças que tem, diz o seu perfil de criança que você quer e você escolhe e você vai lá. Quando você vai, você já está certo qual criança que você vai adotar. Porém, cada criança tem sua história, desde os bebês, porque lá vai de bebê também, desde o bebê até o bebê, ele tem sua história, porque quando ele foi para adoção, o bebê foi para adoção, foi porque a mãe dele não o quis, né? Foi porque a mãe dele o abandonou, o rejeitou, desde a barriga. Então, até o bebê tem uma história dele. E se você for adotar, você vai ser a mãe adotiva, não a biológica. Então, antes de você, aquela criança, aquele bebê, aquele adolescente teve uma história. E que não é uma história boa, né? E que não é uma história boa. Então, a pessoa que vai adotar uma criança, ela tem que estar ciente disso. Não é porque, é uma criança linda, é uma criança bonita, é uma criança sadia. Sim, mas aquela criança tem uma ferida dentro dela. E a depender do ambiente que ela for, ela vai botar aquilo para fora de uma forma ou positiva ou negativa. Porque as crianças chegam lá e que quando chegam lá, aquelas crianças maltratadas, porque chegam maltratadas, doente, na maioria das vezes chegam maltratadas, doente, cheia de piolho, a gente, as cuidadoras, porque nós, cuidadores, somos a porta de entrada mesmo, tem toda a equipe, mas é, quem educa mesmo aquela criança são as cuidadoras, porque as cuidadoras são capacitadas justamente para isso. São pessoas selecionadas que têm o perfil de cuidar de criança, de gostar. A gente é testada, entendeu? Não é qualquer pessoa que vai lá para cuidar daquelas crianças. Por quê? Porque uma cuidadora ela está no lugar da mãe, entendeu? E então ela tem que dar, além do trabalho dela, ela tem que ter amor por aquela criança, ela tem que gostar, porque se for só pelo trabalho, só pelo dinheiro, a pessoa nem fica ali. Muitas colegas minhas saíram. Por quê? Porque não se identifica. Se for trabalhar em um abrigo só pelo dinheiro, a pessoa não se identifica e pede para sair. Porque você tem que gostar.
E o gostar e o amar a criança, gostar de cuidar, de educar como se fosse seu filho, né? Vai muito além de um dinheiro, de uma obrigação de você estar ali. A mesma coisa é uma pessoa que vai adotar uma criança. Quando ela for adotar a criança, ela tem que saber se é aquilo que ela quer, se está dentro dela o desejo de mudar um outro ser humano, entendeu? De transformar aquela criança em um bom adulto, de tirar aquela criança de onde ela veio, entendeu? De dar um lar para aquela criança, porque é isso que eles querem. Quando você pergunta a uma criança daquela o que ela quer para a vida. Eu quero uma família, eu quero ter um pai, eu quero ter um pai, eu quero ter uma mãe, eu quero ter uma casa, entendeu? É isso, ela quer ter uma família, aquela criança. Entendeu? Eles falam isso, entendeu? Então, se a pessoa vai adotar, você vai adotar aquela criança, mas você só vê o lado bonito e que quer aquela criança para mostrar para a sociedade que tem filho e que o seu marido quer filho, um cônjuge quer, o outro não quer, aí você vai cobrir a necessidade. Não, eu vou pegar só porque meu marido quer, entendeu? Eu vou pegar porque o povo está me cobrando que eu não tive filho. Eu vou pegar com medo da velhice para me fazer companhia. Não, não vá. Mas sem ter amor, sem ter aquela vontade dentro de você, entendeu? Aquele desejo, sem gostar de criança, vamos dizer assim. Porque eu estava vendo um, um documentário, né, um artigo que de 100 crianças, 9 são devolvidas. E o trauma para aquela criança que foi devolvida? Entendeu? Porque nenhuma criança, as crianças chegam lá daquele jeito, o terror. E a gente cuida, a gente como cuidadora, a gente consegue, com tanta criança que tem no abrigo, a gente consegue dar amor para aquelas crianças, as crianças ficam transformadas, de 2 a 3 meses depois você vê aquela criança, nem parece aquela criança que chegou rebelde, suja, doente, entendeu? Você vê a transformação daquela criança. Por quê? Porque a gente dá amor, a gente conversa, a gente brinca, a gente trata a criança como criança, entendeu? E aquela pessoa que adota a criança, aí chega em casa por N coisas que não seja que não seja o seu propósito, né? Que não seja que aquela criança não seja o principal, você querer cuidar dela, você querer transformar a vida dela, e sim para cobrir alguma necessidade sua, você não vai ter paciência. Porque para cuidar de criança tem que ter paciência. Para cuidar de criança, quando eu falo criança, criança ou adolescente, tem que ter paciência, tem que gostar, tem que querer transformar a vida de alguém. Porque quando você pega uma criança e leva para sua casa, ali é para toda a vida, né? É para toda a vida. Se você vai adotar uma criança, tem aquele processo todo, porque é um processo até chegar, até você levar uma criança para sua casa e dizer aquela criança vai ser minha, eu vou ser o pai e a mãe daquela criança. Todo mundo pensa que é para toda a vida. E não para você ficar com aquela criança e de repente devolver. Não, eu devolvi porque ela é muito rebelde, porque ela é rebelde. Eu não tive paciência, saiu quebrando tudo. Não, entendeu? Então, eu falo isso, antes de você querer adotar uma criança, você veja se você gosta de criança, não porque alguém falou que você deve ter uma criança, não porque você está em medo da velhice de não ter ninguém para cuidar de você, não porque seu marido ou sua esposa quer uma criança. Não, você tem que sentir de você. Você quer ter uma criança, você quer abdicar de certas coisas que você faz, porque uma criança é um filho, não é? Se for uma pessoa que gosta de viajar, trabalhar, tal, trabalhar, todo mundo trabalha, mas tem certas coisas que é igual ao casamento. Uma pessoa solteira faz umas certas coisas. Uma pessoa, quando ela se casa, ela abre mão de certas coisas, né?
Mesmo que não abra mão, mas vai entrar outra pessoa na vida dela. Quando a pessoa se casa, ela não é mais sozinha, ela tem outra pessoa na vida dela agora, né? Tem certas coisas que ela faz sozinha e que quando ela casa, ela, entendeu? Vai ceder, mas ela cede não forçada, ela cede porque ela ama o marido dela, o marido ama a esposa dela. Aí ele cede. A mesma coisa é você cuidar de uma criança. Você deve ver aquela criança porque você ama, porque você quer cuidar dela, não como uma obrigação. Porque se for como obrigação, você não vai ter paciência, você não vai ter amor, você vai se assustar, entendeu? Então, é isso. Porque não é uma criança não é como um brinquedo. Se você, aquela pessoa chega em casa, deixa aquela criança na tela, no celular, como certas mães fazem hoje em dia, não tem aquele vínculo de que eu vou cuidar de uma criança, de que essa criança precisa de mim, e não deixar ela na tela, não deixar ela como se fosse um móvel, como se fosse um prêmio, é melhor não adotar. Não adote, vá ser voluntário de algum lugar, adote um animal, mas não adote a criança não. Tem um caso de uma professora que ela adotou uma criança lá, quando eu estava lá, criança linda. Quando ela chegou foi daquele jeito, mas foi cuidada, entendeu? A gente cuidou dela, deu amor. A criança linda, educada. Quando eu falo linda, não é no sentido de física, não. Linda porque para mim toda criança é linda. Seja, não tem, toda criança é linda. Então, aí veio, essa professora adotou essa criança. Ela tinha 5 anos, uma menina. Tinha 5 anos quando foi adotada. Desde o processo, né, de 4 a 5 anos, porque começou com 4, 5 anos, essa professora adotou. Aí passou-se um tempo, passou-se uns meses, depois a criança voltou para o abrigo. E voltou daquele jeito que a gente se assustou. Eu me assustei, quase chorei. Do jeito que a criança chegou lá, do jeito que ela foi e do jeito que ela voltou. Foi pior do que quando a gente recebeu da família dela. A criança veio. Horrível, horrível, horrível. A criança magra, a criança com a cabeça cheia de como se fosse feridas. Não, não dá nem para falar. E como foi que se descobriu que essa professora estava, né, negligenciando, machucando essa criança? E é um machucado. Não era físico, era psicológico. Só que o psicológico, depois se descobriu que saiu aquelas coisas no corpo dela devido ao machucado psicológico que, que a professora fazia, né? Que a mãe adotiva fazia. Como foi? O colégio, a menina estudava no colégio particular, só que os professores notaram que ela estava sendo judiada, né? Machucada. Acionou o conselho tutelar foi e pegou a criança de volta. Graças a Deus ela foi adotada, né? A gente cuidou dela de novo e graças a Deus ela foi adotada. Agora está uma adolescente. Eu dizer que está muito bem, graças a Deus. Mas por que o conselho tutelar tomou essa criança de volta? Porque essa professora ela tinha problemas. Ela não gostava da criança. Ela queria a criança porque ela era sozinha e queria uma pessoa para a vida dela, né? Vamos dizer assim, para a velhice dela. Então ela adotou, mas ela não gostava da criança, ela tinha problemas emocionais. E aí ela colocava, foi perguntada à criança o que ela fazia, ela colocava a criança de castigo. Para se ter uma ideia, ela colocava a criança de castigo em pé olhando para a parede, debaixo do chuveiro, deixava a criança debaixo do chuveiro como forma de castigo, e enfim, por outro. Entendeu? Um absurdo. Por isso, por isso se veja o tamanho. Outro,
teve 3 casos lá no abrigo de devolução de criança. Teve um menino também, ele foi devolvido. Foi devolvido por quê? Porque a mãe queria filho, porque o pai queria, e depois, quando ela adotou, aí engravidou. Aí disse que a criança era imperativa, que ele não era imperativo, ele simplesmente era uma criança normal, aí devolveu. Então, você que vai adotar uma criança tem que ver isso. Você quer, você sabe do que pode acontecer, entendeu? Que você vai pegar a criança imperativa, você pode pegar uma criança que tem algum nível de autismo. Então, você tem que ter estrutura. Tá certo que quando você for pegar essa criança que tenha autismo, você já vai sabendo que ela tem autismo, entendeu? Mas você tem que ter uma estrutura. Estrutura, não estrutura física, porque e financeira, porque quando se adota uma criança é porque tem estrutura física financeira, mas estrutura psicológica. Se você quer, se você realmente gosta. Então, isso é o vídeo de hoje. Entendeu? Não sei se alguém vai assistir esse vídeo e tal, né, por esse assunto, mas esse é o vídeo de hoje, é a dica que eu dou para quem quer adotar criança, que reveja antes, porque é um passo que você vai dar para a vida toda, né? Muito mais é tipo um casamento, é um casamento, entendeu? Pense antes, para não machucar nem você, nem aquela criança, muito mais aquela criança que vai ser machucada. Uma criança que é adotada e depois devolvida, ela fica machucada para o resto da vida. Esse é o vídeo de hoje.